Bom, encerrei meu papel na Satpel. Eu lembro até hoje que eu tinha um bom relacionamento, enfim, muita gente me ajudou, evidentemente, lá dentro, eu aprendi bastante. Eu lembro que quando eu pedi minha demissão, enfim, porque meu ex-chefe que estava lá, ele voltou para o integrador, meio famoso na época, M13, enfim, e eu fiquei enchendo o curso dele o tempo todo. Falei, cara, eu preciso voltar para o mercado, integrador, acho que meu papel aqui já acabou. Isso levou muito tempo. Até que ele abriu uma oportunidade. Eles abriram, né, tanto para pós-venda quanto para pré-venda. Aí eu falei, cara, eu quero estar nessa história, quero estar nessa história. E aí eu acabei não indo trabalhar com ele de forma direta. Ele me apresentou uma pessoa interna chamada João José, famoso Zezé do mercado, ele é bem conhecido também. Uma pessoa magnífica também, me ajudou bastante. E me contratou para trabalhar em pós-venda, porque eu já tinha conhecimento nesse famoso FRAD, Frame Relay da Motorola, que já vendia o distribuidor na época, enfim, ScanSource, antes, né, na verdade, Network One Express, vendia esse produto já como água. Eu já conhecia esse produto porque eu estava como cliente final. E tinha pouca mão de obra que conhecia esse produto no mercado. E eu fui para lá para ser um dos especialistas pós-venda para cuidar desse produto. Legal, fui contratado, fui para a M13, para trabalhar em pós-venda. E uma das coisas que eu vou dar dica para quem está assistindo agora a gente, principalmente para quem é jovem aí, procure na sua vida profissional encarar aquelas dificuldades que ninguém quer, entendeu? Isso que eu estava vendo. Porque ninguém queria trabalhar com esse negócio lá. Porque, de uma certa forma, era uma dor de cabeça. Não era facinho, entendeu? Não te dava notoriedade, era muito volume, trabalhava com telcos, Embratel, Intelig. Alguém lembra da Intelig? 23, código. Só de nome mesmo. Era concorrente da Embratel. Quando abriu, era respeitinho. Né? Telefônica tinha. E eu era um cara que mexia com isso. E aí o que aconteceu? A M3 começou a fechar alguns contratos com essas operadoras. E nas operadoras, as pessoas que faziam manutenção nessas redes, que também ela oferecia como serviço, esses produtos da Motorola, que eu falei que chamava Frade, também não conhecia isso, porque era pouca gente conhecia. Então os caras chutavam, deixavam o cliente fora do ar durante muitas horas. Poucos conheciam isso no Brasil, poucos. Eu falei, tá aí uma oportunidade. O que eu fiz? Eu fui lá na rua do gasômetro, comprei um daqueles carrinhos manuais, sabe aqueles carrinhos que alguns nos usam em feira, para você levar caixa? Sim. De você botar as coisas. Legal, comprei aquele carrinho, peguei um caixa de papelão desse tamanho, botei lá 3, 4 roteadores Frade, na verdade, lá da Motorola, alguns aparelhos de telefone também, alguns cabos, alguns filtros de linha. E nessas empresas que tinha contrato, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu sou da M13, temos contrato com vocês, eu quero treiná-los nas tecnologias para ajudá-los a reduzir o tempo de atendimento no campo. E, de uma certa forma indireta, a gente beneficiar a M13, porque o número de chamados que a gente recebia era muito alto. Então, se esses caras eram o primeiro nível de entrada do chamado, já conseguissem suportar e atender ali, todo mundo ganhava. O cliente final ganhava, as telcos ganhavam, nós também reduzimos os chamados, e comecei a pegar esse carrinho, com essa caixa. E ficar visitando então, os clientes. Cara, e saía da empresa, o pessoal, o que esse maluco vai fazer? Aí o Zezé, cara, eu vou na Telefônica lá em Alphaville, enfim, lá no data center deles, vou treinar, capacitar esses caras. Eu pegava um dia, uma manhã, uma tarde, e treinar o pessoal, e aí os chamados começaram a cair. Caramba. E eu comecei a ganhar notoriedade dentro da própria M13 também, e de uma certa forma nas telcos, né? Então, mexendo com esse tipo de recurso. Então, assim começou. Foi legal, esse negócio de treinamento, acho que é legal para mim. E aí a M13, enfim, o grupo da época, que é o S também, ela era sem autorizar o treinamento de outras marcas. Então, marcas inclusive atuais. E aí eu falei, pô, legal, eu vou tentar me formar em algum desses outros fabricantes, né? Que aí o mercado já tinha aberto, evidentemente. E aí eu vou começar a dar, quem sabe, ser um instrutor dessas novas marcas. Aí, pô, além dar um treinamento não oficial que eu criei, né, do Frade, do Vanguard, eu comecei a estudar hardware, comecei a estudar Foundry, que é uma outra linha de switch, por conta, fiz a prova, passei e virei um instrutor. Mas por que também que era isso? Cara, eu tinha casado em 97, na verdade. Meu filho já estava aí 2000, já estava com 3, 4 anos ainda, né, nesse ano. Eu falei, cara, eu precisava pagar as contas, eu estava começando, não tinha nada.
Eu falei, vou começar a dar treinamento, porque a M3 ela pagava, acho que não foi mais de 300, 400 reais, além do salário, para quem dava, para tutor e tomava aquela semana de aula. Então era um incentivo, né, para quem era instrutor também ganhar. Cara, você fala 300, 400 reais hoje praticamente não seja nada, mas naquele período do Na ano 2000 era época, muito né? dinheiro, Naquela cara. Era muito, inflação lá era outra coisa, né? era outra coisa, um dinheiro. Então a gente corria, eu corria para dar treinamentos também. E aí começava a equilibrar um pouco melhor as contas. Bom, passou lá, eu fiquei 7 anos nessa empresa, pra você ter Não, uma mas é ideia. legal, olha, isso daí, né, pô, já em vários pontos que você falou, eu reparei isso, que essa questão, exemplo, né, essa questão de você ir lá pegar os roteadores, e ir nas empresas para dar esse treinamento, para diminuir a questão dos chamados, foi algum gestor seu que te pediu? Foi alguém que já estava fazendo, você copiou? Como é que foi a ideia ali? Não, então, é aí que eu falo, as oportunidades, elas sempre aparecem. E aí eu digo uma frase que meu ex-chefe, que depois foi meu chefe indireto lá na M13, sempre falou, que as oportunidades aparecem para quem trabalha. Então, assim, você tem que reconhecer esses momentos. Então, Uhum. cara, eu vi que tinha uma necessidade, ninguém queria abraçar esse negócio e eu fui e peguei. Depois eu acabei virando coordenador da área de implementação do CPE ali. Ganhei uma estrela, mas não ganhei bala na agulha, Então, mas só mas é ganhei que você fala estrela. desse jeito porque pra você já tá acostumado, mas não é acabei virando, né? Você vê como esses detalhes fazem uma diferença gigantesca, né? Sim, E isso eu acho que falta em muito profissional, que é a questão da iniciativa, né? De fazer as sim, coisas acontecer. E eu gostei muito do que você falou, o que ninguém quer fazer, vai lá e faz, né? Aí que você pega pega. as oportunidades pra você. Então, assim, fica muito uma questão que eu vejo hoje no mercado de profissionais ficarem esperando serem promovidos, né? Fiquem, ah, não, eu faço o meu trabalho direitinho, bonitinho, bem feito. Ah, eles precisam me reconhecer. Sendo que, às vezes, se ele olhar pro lado, tem um monte de oportunidade, de coisas novas que ele pode agregar à função dele. Ah, mas isso daqui não fui contratado para isso. O cara não faz. E aí o outro cara vai lá e faz. E esse cara que tem a iniciativa é o que faz as coisas acontecer, né? E eu Com tinha um chefe meu também, que inclusive você conhece, que falava uma coisa que eu nunca me esqueci. Que ele falava, se tem uma cadeira vazia, vai lá e senta. Então, justamente, às vezes a gente fica muito procurando as oportunidades, às vezes a oportunidade tá lá, é só você ir atrás e tomar a iniciativa, né? E eu vejo que na Você sua vai, carreira você tomou essa ação diversas vezes. Tanto você que. vai perceber que isso é muito comum na minha vida profissional, mas não foi por coisa que eu planejei. Eu acho que, de uma certa forma, quando eu vi, estava acontecendo, você percebe? Aham, Então, é assim, meio mas assim, natural pra você, né? Às vezes. natural, porque eu fui, de uma certa forma, sempre atrás. Eu nunca me conformei com certo Uhum. comodismo, cara. Isso tem algumas palavras na minha vida que eu não tenho no meu vocabulário, entendeu? Você bloqueia, né? E ela bloqueio ia ser uma delas assim. Pô, eu já tô com 50 anos, mas eu continuo trabalhando tanto quanto eu trabalhava com 18, quero dizer. Continuo acordando cedo, dormindo tarde, mas tem um ditado que é o seguinte: quem corre por gosto não se cansa, entendeu? Então, Uhum. um outro amigão meu sempre falou isso aí, e isso também ficou como parte da minha vida também. Então, se você faz o que Olha aí, você só um gosta, segundinho. você. Desculpa te interromper, é que o seu áudio tá perfeito, mas a sua imagem parou um pouquinho. Deixa eu Essa eu só ver tô, se foi a conexão. eu tô normal, eu estou me Ah, vendo normal aqui. Vamos ver. deixa eu estar aqui, deixa eu dar uma olhadinha no Discord aqui, se for Tá. claro. É travou no Discord mesmo. Quer tentar desconectar e conectar de novo? Por favor? Só pra gente ver se retoma a imagem. Só a câmera, só a câmera. Ah, a câmera, pode crer. Liga e desliga a câmera que eu acho que talvez vai. Aí voltou, Ah, voltou, voltou. Ah, aí. agora eu vou ter. Já era Acho que só tarde. de você ter mexido ele já voltou. Tá bom, Peraí, perfeito. peraí, peraí, que agora ele tá voltando. Tá, peraí. Aí, Voltou? voltou. Vamos ver se Tá tá bom. ok. Voltou, tá me vendo normal? Tá, voltou. Obrigado. Ao vivo é Tá. assim, pessoal, que, né, Não, quem acompanha beleza. tá Sabe faz acostumado. um tempo e eu já São, participei são muito uma disso. hora e meia normalmente de podcast. Aí até, né, você que tem experiência nisso, você sabe que as operadoras hoje em dia estão difíceis de se confiar, Né? né? E, Então e- faz e eu com parte. banda, eu quando tive banda há muito tempo aí com os amigos também, cara, no meio do show, tocando no Fico aqui, Sério. era um festival famoso do Objetivo, cara, quantas vezes baixo, quebra corda, estoura corda, guitarra, enfim, isso é normal. Mas E vamos aí, o que lá. aconteceu com essa banda? Desculpa, eu fiquei curioso, é que você passou tão rápido essa parte. O Cara, Código Civil, né? Código Civil, lembrei do nome, eu gravei o nome. civil, enfim, continuamos amigos, ainda trocamos algumas figurinhas.
Mas no meu lado, claro, chega uma hora que você fala o seguinte: você vai ficando mais velho, ou você vai tentar ganhar dinheiro, que é o que eu tô tentando até hoje, ou você é roqueiro, dono de banda. E aí enfim, nós acabamos cada um indo pro teu lado. O vocalista, o Renato, deve estar nos ouvindo agora também. Abraço, Renato, pra você. Boa, abraço, Renato. Tá com banda até hoje. Marquem um retorno, um último ensaio, um último show aí. Uma coisa bacana aí. A gente se encontrou, mas já faz muito tempo, já, uns 15, 20 anos, 15 anos. Eu toquei junto com eles novamente no aniversário, acho que foi até do Renato, na casa dele. A gente até fez um revival lá também, mas foi legal, foi legal. Mas aí acabou, aí o guitarrista, o Fernando, ele acabou seguindo profissão também na área de tecnologia, mas cara, um fera, toca pra caramba também guitarra. O Renato canta muito, puta baixista também. A gente chegou a ter músicas próprias. Fazia o que exatamente? O que você tocava? Eu era baterista. Ah, que legal. Você imagina um cara, chapeuzinho, brinquinho, mullets, que eu era metido pra caralho. Meu Deus do céu. Eu não consigo te imaginar, sempre de terninho e gravata, imagina você. Cabeludo, tocando bateria, velho, que barato. Queria ter te conhecido nessa época ali. E era louco, cara, era maluco. E aí, enfim, maluco. Tocava barzinho porque a gente queria ganhar notoriedade. A gente conseguiu mudar um pouco da característica naquela época, né? Porque tocava muito samba MPB. Quando a gente chegou tocando um pouco de rock, a gente mudou, assim, sem mudar essa parte, o estilo dos vários OBC. Mas isso é uma outra história, pode ser um outro podcast. Mas beleza, que eu fiquei curioso mesmo, mas que legal aqui, né? Você viu que sua praia realmente era tecnologia, né? Então foi para aquilo que você não se arrepende aí, que deu muito certo, graças a Deus. Não, né? Cara, e eu acho isso importante, porque eu vou falar um pouco mais para frente. Isso foi bom para minha carreira, porque cara, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? A minha juventude foi muito tímida e eu perdi muita oportunidade por ser tímido também. Então, eu não conversava com as pessoas, às vezes eu não cumprimentava, não porque eu era ignorante ou mal criado. Timidez. Então, a banda por si só me fez eu quebrar um pouco isso. Subir no palco, cara, encarar 200, 300 pessoas, tocando em festival. Então, isso foi muito bom. Muito então, bom. E ainda mais que você veio de formação técnica, né, Ale? Eu já conversei isso bastante aqui no canal, que tem essa característica, né? Quem tem normalmente formação técnica tem uma dificuldade um pouquinho maior, né? Normalmente é a pessoa um pouquinho mais introvertida, que gosta de computador, que gosta, né? Que é muito detalhista, que tem um pensamento mais lógico, né? Na área de tecnologia é bem comum ter esse perfil, né? E eu, por exemplo, vim da área comercial, então automaticamente já tenho um pouquinho mais de facilidade. Mas muitos técnicos, justamente por não ter esse perfil de comunicação, acabam sendo prejudicados, né? Aí, às vezes, eles têm um conhecimento técnico muito bom, só que ele conseguir conversar com os outros não é só com o cliente, é essencial com o cliente, mas às vezes com o próprio chefe. E aí ele não consegue ser reconhecido e perde as oportunidades. Às vezes um cara com metade do conhecimento que fala um pouquinho melhor consegue ser promovido e ele não, né? Então é importante realmente ter essas duas skills, né? A clareza, entendeu? Eu vou comentar sobre isso, mas isso é verdade, tá? E se você que estiver nos assistindo não tem isso, procura desenvolver. Tem muita técnica hoje em dia, até o teatro, né? Ajuda bastante quem está começando também, né? Sem dúvida. É uma boa dica, né? Uma boa dica. E é algo que você aprende, né? Sinceramente, assim, eu cresci na área comercial, mas quando eu era criança eu também era bem travadão, era uma criança mais tímida e tal. Só que isso me incomodava, né? Um pouco que nem você, as coisas incomodavam e eu tentava melhorar. Eu tive que treinar muito, comecei a trabalhar com vendas meio que forçado e fazer e tal, mas depois eu cheguei a fazer cursos que me ajudaram bastante, cursos de falar em público, cursos de oratória. Então, se você tem uma dificuldade, não é um problema, é uma skill como qualquer outra. Da mesma forma que você aprende programação, da mesma forma que você aprende redes, você pode aprender a se comunicar melhor fazendo cursos. Então, isso é uma questão de estudar, de ir atrás de cursos que realmente dão resultado, né? E é tão importante como qualquer outro curso que você falou, inglês, enfim, tem que ter, é importante. Legal. Voltando aqui rapidamente, para fechar a história lá do integrador. Como é que eu fui parar na SonicWall, basicamente? Nessa época, desse negócio de treinamento na M13 e tal, mais uma daquelas oportunidades que ninguém queria fazer. Mais uma daquelas que queria fazer. Mais uma. Aí, o grupo, né, que naquela época era M13, a QoS, a Network One, ela trouxe para o Brasil uma linha de switch chamada XB, na verdade. É uma linha de switch, assim, vamos falar assim, segunda linha, nada muito famoso para a época, mas
Trouxeram para o Brasil, fazia algumas funcionalidades básicas, camada 2, camada 3. E aí, a vantagem desse produto é que é um produto muito barato, né? Então, a margem dele, nesse caso, né, a M13 vendia, era muito boa, né, para venda. E aí, o que precisava fazer? O Country Manager, na época, foi e vendeu na Sabesp, cara, lembro até hoje, vendeu na Sabesp alguns switches e precisava treinar esse pessoal. Quem que vai dar treinamento? Cara, ninguém queria. Da bucha, né? Ninguém queria assumir a bucha. Porque não tinha material, eu falei, eu pego, eu quero. Só que na cabeça desse Country Manager, ele queria que fosse um workshop, uma coisa simples. Só que eu sempre fui oposto àquela famosa frase, né? O ótimo é inimigo do bom. Eu sempre quis fazer o ótimo. Eu nunca compreendi por que o ótimo é inimigo do bom. Depois, com o tempo, você entende isso. Sim. Mas, cara, eu sempre fui muito perfeccionista, eu sempre quis deixar o negócio muito redondo. Cara, eu lembro que eu falei, tá bom, eu vou dar ensinamento para você, Country Manager da XB Systems, mas eu preciso de 15 dias para eu desenvolver o material. E o cara, não, eu preciso de 15 dias. Cara, e parei, comecei lá, a camada OSI, da ISO, comecei da base de rede, papá, printava umas telas, montei um baita material bacaninha, depois virou, claro, um documento PDF. E aí, essa empresa, quem fabricava era lá em Taiwan. E aí, depois tinha até um SE dessa empresa no Brasil, que ele viu o material e ficou louco. Ele queria o material, depois eu acabei mandando para ele, depois ele acabou usando isso por benefício dele próprio, mas enfim, isso é uma história, não tenho mágoa de ninguém. Ele fez uma certificação oficial do negócio com o documento que você criou para ele. Exatamente isso. Mas não tenho mágoa de ninguém, seguiu bem, enfim, tá bem no mercado até hoje, mas enfim, não tenho mágoa de ninguém. Você ajudou não. Alguém, né? Ajudei alguém, exatamente isso. E aí, quando o cara, que é o Country Manager dessa empresa no Brasil, viu o material, ele ficou louco. E esse Country Manager nada mais é, talvez quem vai saber que eu vou falar, o Douglas Ivero, que depois foi virar o meu chefe direto e me levou para a SonicWall no Brasil. Que legal. O que eu quero dizer? Essa história lá atrás, que eu fiz um bom trabalho, eu não conhecia ele pessoalmente. Ele viu meu trabalho, isso foi em 2006, mais ou menos. Ele ficou legal. Então, nessa época, ele estava na XB, atendi o pessoal da Sabesp, adoraram o treinamento, eu falei, beleza. Cara, esquecemos, nunca mais tive contato com ele. Em finalzinho de 2006 para 2007, eu acho que foi isso, se não me falha a memória, ele foi para a SonicWall como gerente de contas. Então, ele virou de um country manager de uma empresa pequena de switch para uma empresa já pertencente a mais de 200 países, enfim, americana, e virou um gerente de contas atendendo alguns clientes lá. Por fato do destino, não vou entrar no detalhe agora, ele saíram o antigo Country Manager SonicWall, o SE no Brasil também foi desligado, e o Douglas era a única pessoa no Brasil do SonicWall. Ele assumiu a posição da Country Manager. Oportunidade que ele aproveitou, né? Exatamente, ele assumiu a posição, isso que é Sim, um abraço pro Douglas, super gente boa. Gente boníssima, gente bonita, e é o cara que eu vou falar um pouco dele depois. Legal. Ele foi pra SonicWall e, cara, não tinha ninguém, era ele sozinho. E aí ele teve a oportunidade, olha, você pode contratar um SE pro Brasil. Cara, ele não conhecia ninguém. Quem que ele foi lembrar? Ele não tinha relacionamento com ele, ele não tomava cerveja, Coca-Cola, vinho, nada com ele. Ele lembrou do cara que fez o trabalho para ele e gostou do meu profissionalismo. Eu achei importante isso para as pessoas entenderem. Eu não quero me valorizar, eu não sou melhor que ninguém. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não, é importantíssimo, Arley, por favor. Não entendo isso. É que as oportunidades, de novo, aparecem para quem trabalha. Eu sempre, pelo menos, trabalhei de forma mais correta e plena possível. Assim eu sigo toda a minha vida. Bom. Não, Arley, mas não, isso é importantíssimo. E eu vou até dar um outro exemplo. No sentido que eu já vi isso acontecer bastante, acho que você também. O pessoal fica assim. Você às vezes tem um trabalho meio que repetitivo, independente de qual segmento que for, pode ser com tecnologia, pode ser no comércio, pode ser vendendo comida, ou como atendente, o que for. Se você tem que. A partir do momento que você aceitou aquele trabalho, você tem que fazer o seu melhor, né? E isso não só, independente se estiverem cobrando ou não, se estiver tomando chicotada. Aí tem muita gente que é aquelas pessoas que só trabalha quando o chefe tá vendo, sabe? É terrível isso, né? E principalmente com atendimento ao cliente, você tem que sempre dar o seu melhor, etc. Porque você nunca sabe quando vai vir as oportunidades, né?
Porque aí você vai lá, não, esse cliente é grande, aí eu vou fazer um atendimento bom. Ah, não, meu chefe vai ver esse projeto, aí eu vou fazer um atendimento bom. Mas você nunca sabe que aquele projeto, às vezes pequeno, que ninguém dá relevância, que ninguém queria fazer, né? Que nem você faz, que nem você fez muitas vezes. Ah, ninguém quer fazer, você vai lá, faz com excelência. Naquele momento, às vezes, você conhece a pessoa que tá do outro lado, é a pessoa que é promovida, que tá querendo montar uma empresa, que surge uma oportunidade que vai lembrar de você. Foi exatamente seu caso, que aconteceu com o Douglas. Então, para não correr o risco de perder a oportunidade, o ideal é sempre você dar o seu melhor, né? Sempre, Se você ficar, trabalhando pontualmente, a probabilidade, aí você minimiza as probabilidades para muito pouco, e aí às vezes você nem, tem uma questão de energia, você acaba realmente não merecendo que a oportunidade chegue a você. Então, sempre dê o seu melhor, que é um pouco que você tá mostrando aí na sua história, né? Concordo com você. E uma das coisas que eu trago isso de berço, cara. Então, assim, minha família, meu pai, enfim, falecido, minha mãe sempre falou isso como vida, né? Fala, se é pra ser um faxineiro, eu não tô desmerecendo nenhuma profissão, mas seja um bom faxineiro, quero dizer. Eu não tô desmerecendo nada. Então, assim, seja lá qual a opção de vida que a gente for escolher, eu, os meus irmãos na época, ela sempre falou isso. Então, e isso é algo importante que eu trago para os meus filhos também aqui em casa. Seja o que você for fazer, faça o seu melhor. Entendeu? Tudo tem que ser o seu melhor. Porque, de uma certa forma, em algum momento a recompensa vai chegar, entendeu? Querendo você ou não, que você falou, eu acho que os astros, o universo conspira ao seu favor desde que você pense de forma correta, entendeu? E atua de forma correta. Não só ser bom, mas aí entra até, por eu sempre ter vindo da área comercial, é até uma questão da competitividade, né? Aí depende de cada um tem as suas motivações, mas até de ser ambicioso, de ser competitivo, então eu não quero ser só bom, quero ser o melhor. Não é sempre que você consegue, mas só de você estar tentando, né? Eu acho que ajuda para você fazer as coisas bem feito e as oportunidades aparecerem, né? Exatamente. Então, faça o seu melhor, que de alguma certa forma você acabar começando. E, claro, e às vezes numa desqualificação técnica, você não tem a mesma qualidade técnica que o teu competidor, por uma vaga que seja, mas essa sua garra, o brilho no olho, mostra a diferença para quem tá te contratando, cara. E às vezes a pessoa prefere tirar um cara graduado da oportunidade, dar uma oportunidade para um cara que tá doido para aquele negócio, e aquele cara vai entregar muito mais do que o cara graduado. Entendeu o que eu quero dizer? Acho que isso pode ser diferente. De uma certa forma, eu tive um pouco, entre aspas, vamos dizer, sorte para isso, né, nesse meu caminho também. Era muito ali, sabe, não tinha uma postura muito profissional, e eu entrei, porque eu já vinha disso, né, na QS, eu já tinha vindo disso na época atrás. E aí eu falei, não, temos que fazer assim, temos que padronizar, porque a Sonicon também não tinha uma certa padronização de material. Então a gente começou a fazer muita coisa aqui no Brasil. E quando a gente começou a padronizar isso, a gente começou a ensinar os americanos. Entendeu? Olha, assim que tem que ser, fazer, vamos padronizar. Tá?